Vamos lá, Jeremias capítulo 38, verso 2 diz assim: assim diz o Senhor, aquele que ficar nessa cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhe tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com corda, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ouvindo, pois, Ebed-meleque, o etíope, o eunuco, que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. E logo Ebed-meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, o lançando no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, fala conosco através da sua palavra. Sentai-vos, meus amados irmãos, e vamos aplaudir Jesus, porque Ele é digno. Tem que ser forte, porque Ele merece. Qual é a ideia que nós, em regra geral, temos de alguém que tem um ministério de sucesso? Qual é a visão, em regra geral, que nós temos de alguém que o seu ministério é bem sucedido, que o seu ministério é um ministério de sucesso? Em regra geral, a ideia que nós temos é a de alguém que é aplaudido pelo povo, é de alguém que arrasta a multidão, é de alguém que conquista altos títulos, é de alguém que, aonde ele vai, o povo o aplaude, o povo clama por ele. Em regra geral, é isso que nós temos. Mas quando você olha para a história do profeta Jeremias, você vai ver uma história totalmente diferente. Você vai ver Jeremias pregando 40 anos para o povo de Judá, e o povo ignorando a mensagem de Jeremias. Você vai ver que o ministério de Jeremias é marcado por quê? Por prisões, por desprezo, por humilhação, por açoites, por calabouço. Jeremias é alguém que é levantado por Deus, é chamado por Deus, é escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, mas que em toda a sua trajetória ministerial de profeta, sempre foi ignorado, humilhado, desprezado, preso e lançado em calabouço. Então, olhando na visão especial dos dias de hoje, todo mundo diria que o ministério de Jeremias foi um ministério fracassado, porque foi reprovado pelos homens. Mas na verdade, o ministério de Jeremias foi um ministério de sucesso,
porque ele é reprovado pelos homens, mas aprovado pelos céus. Então todo chamado, queridos irmãos, eu aprendo aqui que todo chamado ele tem um preço a ser pago. Ele tem um preço. Jesus mesmo já disse: olha, quem quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Preço. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos ele, como não foi Jeremias que escolheu ser profeta. Tanto é que quando Deus chama ele, ele diz: Senhor, como é que eu vou falar? Eu não sei falar, eu ainda sou uma criança. O que Deus disse para ele? Ai, antes que tu formaste lá no ventre da tua mãe, eu te conheci e te chamei e te dei as nações Não é Jeremias que escolhe Deus, é Deus que escolhe Jeremias. Não foi eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. Quando antes de eu nascer, ele já mandou o seu filho amado para morrer na cruz pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Então, às vezes, meus amados irmãos, nós não entendemos. E às vezes desistimos, desanimamos, perdemos a fé. Porque a visão que nós temos é que quando Deus está aprovando, tudo vai bem. A visão que nós temos é que quando Deus está aprovando, não tem luta. A visão que nós temos é que quando Deus está aprovando, não tem prisão, não tem calabouço. Isso não é verdade. Pelo contrário, toda ação ela provoca uma reação. E quando Deus nos chamou, diz a Bíblia em Mateus capítulo 10 e versículo 22, se você não sabia disso, fique sabendo. A Bíblia diz que nós seríamos odiados por causa do nome daquele que nos chamou. Nós seríamos odiados por causa do nome dele. Mas ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será. Escute isso: o mundo não vai te aplaudir por causa do chamado de Deus na sua vida. Às vezes a tua família não vai te aplaudir. Às vezes quem está do teu lado não vai te aplaudir. Pelo contrário, vai te perseguir. Por causa do que? Do chamado. Por causa da escolha de Deus. Só que o que me chama a atenção em Jeremias é que ele vai para calabouço, a mensagem dele é ignorada, ele é preso, mas ele não deixa de fazer o que Deus entregou para ele fazer. Prende ele está lá na prisão, mas está falando o que Deus mandou ele falar. Sai da prisão, continua falando o que Deus mandou ele falar. Joga ele no calabouço, ele continua falando o que Deus mandou ele falar. Tira ele do calabouço, ele continua entregando o que Deus mandou ele entregar. As adversidades não faz Jeremias desistir da missão que Deus lhe entregou. Às vezes a gente, porque diz a Bíblia: não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós, e vos nomeei, e vos chameis para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Às vezes a gente desiste da missão que Deus nos deu por mínimas coisas, ou pequenas coisas. Quem tem convicção do chamado, da missão que Deus lhe entregou, não desiste por nada. Por isso que o diabo endoidou com Jeremias, endoidou com Daniel, endoidou com Paulo e Silas, porque eram homens
que mesmo sabendo que se continuasse fazendo o que Deus lhe chamou para fazer, seria lançado na cova dos leões, como foi Daniel. Eram homens que, se continuasse fazendo o que Deus lhe chamou para fazer, seriam lançados na fornalha de fogo ardente, como foi Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eram homens que, se continuasse fazer o que Deus lhe mandou lhe fazer, seriam lançados na prisão, como foi Paulo e Silas. Mas eles não deixaram de fazer o que Deus entregou eles para fazer. Aí o diabo endoidava, porque eles iam para a prisão, e o que eles iam fazer na prisão? Em vez de murmurar, eles iam louvar e exaltar o nome daquele que vive e que reina para sempre. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Olha o versículo de número 14: se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, provados, humilhados, perseguidos, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Estou passando luta. O diabo está lutando comigo, está usando alguém para me perseguir lá no meu trabalho, dentro da minha casa, na escola, na faculdade, porque eu sou crente. Então se alegra, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Há um preço. Amém ou não amém? Há um preço a ser pago. Diga para quem está do seu lado: há um preço. Mais forte: há um preço. E você precisa entender isso. Amém ou não amém? Você precisa entender isso, que servir a Deus nem sempre vai ser mar de rosa. Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, não me falha a memória, ele disse assim: olha, no mundo vai ser só vitória. É isso? No mundo o quê? No mundo o quê? Tereis o quê? Aflições. O Salmo 34, 19 diz que muitas, não é pouca, muitas são o quê? As aflições às vezes o diabo vai se levantar mesmo. Às vezes o diabo vai pegar quem você mais confia. Às vezes o diabo vai pegar quem você mais esperava que te ajudasse. E o diabo vai pegar justamente ele para tentar te parar. Mas Deus me colocou aqui como profeta para dizer para você: não deixe de cumprir a missão que Deus entregou nas suas mãos. Não deixe. Faz que nem Jeremias: se te lançar na prisão, continue entregando o que Deus mandou entregar. Se te ignorar, continue falando o que Deus mandou falar. Se te jogar no calabouço, continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Mas aí a Bíblia diz que pelos homens do reinado de Zedequias não aceitar a mensagem de Ezequias, ou melhor dizendo, de Jeremias, que não era dele, era a mensagem de quem? Era a mensagem de quem?
de Deus. Qual era a mensagem? Deus estava aborrecido com o povo de Judá, triste, e Deus falou: olha, esse povo vai ser entregue nas mãos dos caldeus, os babilônicos, e só tem o jeito de eles ficarem vivos. Qual é? Eles se renderem, porque eu já entreguei eles nas mãos dos caldeus. Aí quando Jeremias entrega essa mensagem, os homens, os príncipes, vai até o rei e diz: olha, não pode isso. Esse Jeremias aí, ele está desanimando o povo, porque eles não queriam. Escute isso aqui é muito forte. Porque às vezes, irmãos, a gente quer lutar contra aquilo que vem de Deus. Eu sempre digo isso: cuidado quando você for ajudar alguém. Quiseram ajudar Jonas. Quando Jonas estava no navio, Deus está virado com Jonas. Enquanto eles tentaram remar com Jonas no navio, a Bíblia diz que o mar aumentava mais a fúria, a tempestade aumentava mais. Eles pegavam as fazendas deles e jogavam dentro do mar, e o mar se enfurecia mais. A tempestade só se acalmou quando eles pegaram Jonas e lançaram no mar. Escute, cuidado quando você for ajudar alguém, porque tem gente que ele está na tempestade, porque ele está colhendo o que ele plantou, e se Deus fechar a porta, não adianta você querer abrir. Quando você for ajudar alguém, procure saber por que ele está passando aquilo, porque se é Deus, não adianta. Esse povo aqui não queria aceitar. Deus estava entregando ele nas mãos dos caldeus, por causa de quê? Dos seus pecados. Tinha falsos profetas que vinham lá entregar outra mensagem, mas não adiantava. Jeremias continuava falando o que Deus mandou ele falar. Aí eles não quiseram aceitar. Sabe o que eles fizeram? Foram lá e pegaram Jeremias e jogaram na onde? No calabouço. Às vezes, por fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos, por sermos reprovados pelos homens, mas aprovados pelos céus, às vezes nós vamos parar dentro do calabouço. Jeremias é lançado dentro do calabouço, mas aí a Bíblia diz que Deus levanta lá um homem por nome de Ebed-Meleque, e ele vai até o rei e disse: ó rei, não é justo deixar Jeremias lá. Se deixar ele lá, ele vai morrer de fome, ele vai perecer, porque essa era a missão ou propósito dos inimigos de Jeremias, matá-lo quando lançaram ele no calabouço. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nesta noite: toda vez que Deus permitir, por uma situação, seja lá qual for, alguém que é aprovado pelos céus cair dentro do calabouço, pode ter certeza, Deus vai enviar alguém para te tirar de lá. Deus vai enviar alguém para te tirar de lá. Quem é que crê nesta palavra? Joga a mão para cima e dê glória ao nome de Jesus. Segure a mão levantada, porque eu tenho uma palavra profética aqui de Deus. Você pode ter chegado aqui dentro do calabouço por fazer aquilo que Deus tem mandado você fazer, mas fique tranquilo, Deus já está preparando o livramento para você. Se você crê nesta palavra, joga a mão para cima e dê glória. Diga Jeremias, diga mais forte: Jeremias não vai morrer, não vai morrer no calabouço. Diga mais forte: Jeremias, diga mais forte: Jeremias não vai morrer no calabouço. Ei, é profético, você que tem feito a vontade de Deus, você não vai morrer no calabouço. Deus vai arrumar meios para te tirar de lá. Levante a mão e dê glória ao nome dele. Ebed-Meleque vai lá, e aqui eu aprendo algo, porque sabe quem Ebed-Meleque simboliza aqui? O Espírito Santo.
Jeremias estava onde? Na onde? Lá no calabouço, no poço. Atolado na onde? Na lama. A Bíblia diz que Ebed-Meleque vai lá, pega 30 homens, conforme a ordem do rei, e pega um monte de roupas velhas, amarra uma na outra, forma uma corda, lança para dentro da cova, pede para Jeremias colocar aquela corda debaixo do braço, e aqueles 30 homens puxa Jeremias de dentro do calabouço. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quem é que chegou na presença de Deus atolado na lama do pecado? Quem é que chegou? Deixa eu ver. Ebed-Meleque simboliza o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos convence do quê? Do pecado. É o Espírito Santo, o agente de Deus nessa terra. Aqueles 30 homens simboliza a igreja, porque a Bíblia diz que Ebed-Meleque, ele vai usar aqueles 30 homens para tirar Jeremias de dentro do... Ei, Deus, através do Espírito Santo, ele vai usar a igreja para tirar aqueles que estão atolados no lamaçal do pecado. Se você é um desse que já foi alcançado por esta graça, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Deus vai usar quem há? Deus vai usar quem há? A igreja. A igreja, o corpo de Cristo, ela tem essa missão. Por intermédio de quem? Do Espírito. Quantas pessoas nesse exato momento estão no calabouço, na lama do pecado? E o que você tem feito para tirar alguém de dentro do calabouço? O que nós temos feito? Quando Deus me deu essa mensagem, eu tenho observado isso. Nós temos sido uma igreja que pouco tem falado de Jesus para quem não o conhece. Quantas pessoas você trouxe na igreja esse ano para ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas você convidou? Quantas pessoas você conhece que estão atoladas no calabouço, na lama do pecado, como um dia você já esteve? E alguém que deixou o Espírito Santo usar ele, foi lá e falou para você: tem um Jesus que liberta, tem um Jesus que transforma, tem um Jesus que dá vida. E você ouviu a voz e veio para os pés dele, e hoje você está aí lavado, remido, purificado no sangue do Cordeiro. Mas a pergunta é: quantas pessoas você foi atrás, que está lá na lama, e trouxe na igreja esse ano? Nós estamos no mês de setembro. Quantas vezes você deixou o Espírito Santo te usar? Deus levantou a igreja para tirar pessoas lá do fundo do poço. Quem joga pessoas no poço, na lama, é quem não aceita a mensagem de Deus. Quem aceita a mensagem de Deus não joga, quem aceita a mensagem de Deus tira. Quantas vezes você deixou o agente de Deus na terra, o Espírito Santo, te usar para você falar para alguém de Jesus, para tirar alguém da lama, do pecado, do fundo do poço? Essa missão, escute, é da igreja. Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15, 16, 17, ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho, e em meu nome faz o quê? Expulsa demônios.
cura enfermos, fala novas línguas. Se comeres alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Essa missão é da igreja. O Espírito Santo precisa usar a igreja para tirar as pessoas que estão na lama do pecado. Mas como o Espírito Santo vai usar, se nós não deixamos Ele nos usar? Como vai? Ou como o Espírito Santo vai usar, se nós estamos vazios da presença dEle? Olha o que diz a Bíblia, Salmos, capítulo 51, versículo 10, 11, 12 e 13. Davi peca. Olha o que Davi vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha o que ele vai continuar dizendo: torna a dar-me. Se torna, significa que ele perdeu. Torna a dar-me alegria, o quê? Da sua. E me sustém com o Espírito, o quê? Versículo 3, aí ele vai dizer assim: então ensinarei o quê? Aos transgressores, aqueles que estão lá na lama, daqueles que estão lá no fundo do poço, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Escute, a igreja que não perdeu o Espírito Santo, ela tem alegria da salvação. Igreja que tem alegria da salvação, ela vai em busca daqueles que estão no fundo do poço. A verdade é, meus amados irmãos, essa é a realidade, dura e crua, mas é a realidade. A gente não tem falado de Jesus para ninguém. A gente mal vem na igreja. Essa é a realidade. E eu estou falando a gente porque eu quero incluir todos, começando de mim. A gente tem falado pouco de Jesus ou nada. E tem muita gente atolado na lama, esperando uma corda descer. Quem é que está entendendo a palavra? O Espírito Santo quer usar quem? A igreja. Quem é que o Espírito Santo vai usar? A igreja. Quem é que o Espírito Santo vai usar? O corpo dele. Mas o problema é que a gente sempre diz não para ele. Sabe por quê? Porque a gente não quer pagar o preço. A gente não quer pagar o preço. Então a gente diz não para ele. Mas enquanto a gente está dizendo não, tem muita gente lá na lama. Tem muita gente que está morrendo sem Jesus. Tem muita gente indo para o inferno. E Deus não levantou a igreja para ficar assistindo isso. Deus levantou a igreja para resgatar o perdido do lamaçal do pecado. Se você faz parte desta igreja, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Veja o que diz a Bíblia em Romanos, no capítulo de número 10 e no versículo de número 14. Diga glória a Deus. Romanos capítulo 10 e versículo 14. Eu queria que toda a igreja lesse comigo. Diz assim, ó: como pois invocarão aquele em que não crerão? E como crerão de quem não ouvirão? E como ouvirão se não há quem? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: com formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Como crerão se não há quem pregue? Para quem você tem falado de Jesus? Às vezes dentro da tua casa tem alguém que está lá no fundo do poço. E sabe quem Deus quer usar? Você. Às vezes lá no teu trabalho tem alguém que está lá no fundo do poço. E sabe quem Deus quer usar? Você.
Às vezes lá do lado da tua casa tem alguém no fundo do poço, dentro da lama, lá no lamaçal do pecado. Talvez a lama do lado, deixa Deus te usar. Tem gente no fundo do poço, diga. Tem gente afundado na lama. Sai daqui hoje com um propósito. Não, eu vou ser instrumento de Deus. Eu vou ser instrumento de Deus. Eu vou ser instrumento de Deus. Satanás, sai da frente. Eu vou ser instrumento de Deus. Eu vou ser instrumento de Deus. Deixa eu ver quem quer ser cheio do Espírito Santo para ser instrumento de Deus. Joga a mão para cima e dê glória. Deus quer levantar alguém aqui nesta noite. Deus quer levantar uma igreja aqui evangelizadora. Deus quer levantar uma igreja aqui que não se contente mais em somente ela ser salva, mas Deus quer levantar uma igreja que quer que todos se arrependam e venham ao encontro de Jesus. Deus quer, e Deus está precisando de pessoas aqui. O Espírito Santo quer usar alguém aqui. Quem é que está me entendendo? Ah, mas pastor, talvez se eu deixar o Espírito Santo me usar, eu vou ter que pagar o preço. Talvez eu vou ter que ir para o calabouço. Talvez eu vou ter que ir para a prisão. Fica tranquilo, você não vai morrer no calabouço. Tem livramento de Deus. Tem proteção de Deus. Quem é que crê nesta palavra? Joga a mão para cima e dê glória. Joga a mão para cima e dê glória. Deus quer levantar a pessoas apaixonadas por almas. A gente faz eventos, a gente faz congresso e pergunta quem não é crente. Não tem ninguém. Vocês têm observado isso? Sim ou não? Faz um baita congresso, prepara o ano todo. Quem não é crente? Não tem ninguém. Faz evento, faz concentração, faz uma baita preparação, pergunta quem não é crente? Tem uns 2, 3. A gente não está falando de Jesus. A gente está deixando o povo morrer no calabouço. É um dos dois. Eu vou resumir só em 2. Eu poderia dar mais opção aqui, mas eu vou resumir em 2. É um dos dois. Ou a gente não está falando de Jesus, ou o nosso testemunho tem sido muito mau. Porque quando a gente fala, a pessoa fala, eu para ser crente que nem isso aí, eu prefiro não ser. É um dos dois. Quem é que concorda? Ou a gente não está falando de Jesus, ou o nosso testemunho está péssimo. Eu não sei se é o nosso testemunho. Eu não sei se é a gente que não está falando. Eu não quero julgar ninguém aqui. Mas uma coisa eu sei. Deus levantou a igreja para tirar pessoas do fundo do poço. Se é a gente que não tem falado,
Eu declaro no nome de Jesus que Deus há de derramar uma unção aqui hoje. E você vai sair falando de Jesus para alguém. Se é o nosso mau testemunho que, em vez de atrair pessoas para a igreja, tem afastado pessoas de Jesus, eu declaro que o Espírito Santo, Deus vai derramar aqui uma unção transformadora, regeneradora, libertadora, e tu vai sair daqui hoje um novo crente no nome de Jesus. Mas a gente vai tirar pessoas, no nome de Jesus, do fundo do poço. Quantos concordam com esta palavra? O Espírito Santo quer usar você. Talvez você está dizendo, não sei falar, pastor, mas ele não está perguntando isso. Ele está dizendo, eu te levantei para você tirar pessoas do fundo do poço. O apóstolo Tiago, se não me falha a memória, ele diz que quando um pecador se arrepende, quando você convence alguém a se entregar a Jesus, diz a Bíblia, que uma multidão de pecados meus, seus, nossos, são o quê? São o quê? Perdoados. Quando eu falo de Jesus para alguém, quando eu, através da minha mensagem, do meu testemunho, do meu evangelismo, eu tiro alguém lá do fundo do poço, não é só ele que sai do fundo do poço, uma multidão de pecados meus também são perdoados, diz a Bíblia. Aleluia. O Espírito Santo está aqui, eu estou sentindo a presença dele. Deus quer trazer um despertamento à igreja aqui hoje. E você vai sair daqui hoje em nome de Jesus com uma nova visão. Davi sabia que quando ele peca, ele sabe que ele corre o risco de perder a alegria da salvação. Ele sabe que ele corre o risco de perder o Espírito Santo. Então ele vai dizer, Senhor, não retires de mim o Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação. E se o Senhor fizer isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ensinar aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Fale de Jesus. É tempo de falar de Cristo. Porque diz a Bíblia que vai chegar um tempo, e eu não sei se você acredita nisso, mas que procurarão ouvir quem pregue, e não haverá quem pregue. Vai chegar esse tempo. Vai chegar um tempo que procurarão ouvir quem pregue, mas não haverá quem pregue. Então, enquanto é tempo, pregue a palavra. Fale de Jesus. Tem pessoas que estão respirando somente. As pernas já estão atoladas na lama. A lama já chegou na cintura, no peito, no pescoço. Eu estou falando isso aqui profeticamente. E sabe o que Deus está esperando? Só você ir lá, para ser instrumento de Deus, para resgatar aquela alma. Você acredita nisso? Eu estou falando isso aqui profeticamente. Não, eu peguei, mas o que Deus te deu, pastor, eu sabe o que eu fiz? Eu peguei o talento que Deus me deu, sabe o que eu fiz? Eu sabia que Ele era muito justo. Eu sabia que Ele colhe aonde não plantou. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o talento que o Senhor me deu. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá e enterrei. Faz isso não. Porque vai chegar o dia da prestação de contas. E você não vai prestar conta, não é para mim, não é para o missionário. Eu também não vou prestar conta para você. É para Ele. Ele vai dizer, cadê o talento? Para quem você falou de Jesus? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é que tem certeza de verdade que houve uma obra transformadora na sua vida? Levante as mãos.
Não. Quem é que tem certeza de verdade que Deus te tirou lá do fundo do poço, da lama? Quando acontecem coisas boas com você, o que você gosta de fazer? Não é de falar? Sim ou não? Ei, você não gosta de falar coisas boas? Coisas que não deve, que só traz derrota, que não edifica, a gente não fala. Mas coisas boas. Coisas boas. Sim ou não? Quem gosta de falar coisas boas? Quem é que Jesus te tirou lá do lamaçal, lá do fundo do poço? Deus usou alguém? Ei, foi Deus que desceu do céu lá e foi lá e pregou para você no fundo do poço? Ou Deus usou alguém? Quem que Deus usou alguém? Então deixa Deus te usar também. Fala de coisas boas. Fala do que Ele fez. Fala do que Ele faz. Fala do que Ele pode fazer. Uralabacanda labaias. Uralabacanda labaias. Olha, escute, eu vou terminar aqui. Eles pegaram o que? Roupas. Mais forte, roupas. Se tinha roupas velhas para fazer corda, é porque chegou o que? Roupas. Chegou o que? Roupas. Chegou o que? Roupas. Tem gente que pegou, tem gente que não pegou. Só tinha roupas velhas porque chegou roupas. Cadê as irmãs aqui? Quem é que já fez limpeza lá no guarda-roupa? Você comprou as roupas novas e você vai lá e tira aquelas roupas que está mais velha. Quem é que já fez isso? Só sai a velha porque chegou o quê? Tem gente que pegou. 2 Coríntios capítulo 4 verso 16. Irmãos, não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se vai se deteriorando, se acabando, o homem interior se renove. Ei, se renove. Quantos dias? Quantos dias? Quantos dias? Deixa eu falar para quem não pegou. Tem gente que já pegou a revelação. A igreja só vai ser instrumento de Deus. Ela só vai ter as ferramentas necessárias para tirar pessoas que estão lá no fundo do poço. Igreja que é renovada todos os dias. Igreja que é renovada todos os dias. Há uma necessidade de renovação. E eu quero profetizar aqui nesta noite que Deus vai derramar uma unção de renovação. Levante a mão e receba. Levante a mão e receba. Roupas novas, renovação. Renovação, renovação, renovação. Se você crê nesta palavra, joga a mão para cima e glorifique o nome dela. Sabe por que a gente não está tirando ninguém do fundo do poço? Porque está faltando o quê? Está faltando o quê? Está faltando o quê? Renovação. Isaías 40, verso 31, se não me falha a memória. Mas os que esperam, o que? Renovarão as suas e não se cansarão. Ei, renovação. Está faltando isso. A gente se acomodou. A gente vem na igreja quando dá. A gente ora quando sobra um tempo. E olha lá. Isso não atrai renovação. Alguém já renovou a pintura da sua casa? Já renovou a pintura da sua casa? Alguém já fez isso? Como é que renova a pintura da casa? Chega lá, lixa, tira a tinta velha, é assim ou não é?
Conserta os trincos que está na parede. Olha essa parede aqui, ó, foi renovada. Tira os trincos. Olha aquela ali, ó, está precisando ser renovada. Olha a diferença. Tem gente que está assim, mas tem gente que está assim. Tem gente que entrou aqui hoje assim, mas você vai sair assim, em nome de Jesus. Renovação. Igreja renovada é igreja que tem ferramentas para tirar pessoas do fundo do poço. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Porque é que as 5 virgens prudentes estavam prontas para encontrar com o noivo. Porque quando acabava o azeite da lamparina, o que elas faziam? Elas iam lá e o quê? Renovavam. Está acabando o azeite, mais azeite. Azeite novo ou velho? Novo ou velho? Novo ou velho? O velho está queimando. Acabou, toma mais azeite. Quem é que está pegando a palavra? Você vai sair daqui hoje, canal de bênção. Vamos fazer uma aliança com Deus aqui. Vamos falar de Jesus mais, vamos? Vamos sair para as ruas falar de Jesus, vamos? Vamos ou não vamos? Vamos falar de Jesus lá na escola, mocidade, na faculdade, no teu trabalho. Vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus para o teu vizinho. Pastor, se eu falar de Jesus para ele não quer nem saber de crente, porque o meu testemunho lá é só Jesus. Você vai sair daqui diferente. Ele vai chegar lá, vai olhar, rapaz, mas Maria, o João, rapaz, depois do dia 10 de setembro, parece que mudou tudo lá. Era uma brigaiada danada nessa casa e agora é só paz. Eram as palavras feias, agora é só palavra bonita. Ouvia o que não devia, agora só ouve coisa linda. Vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Quem é que crê nesta palavra? Joga a mão para cima e dê glória, fica de pé.